tarde, crianças. Espero que todos estejam bem. Estou com muita saudade de vocês. Hoje eu preparei uma aula para a gente fazer a correção das páginas que eu pedi para vocês fazerem, tá? Então vamos lá. Algumas páginas eu acredito que até já tenha corrigido na maioria das salas, mas como eu gosto de voltar sempre os assuntos, vamos voltar na página 48. Então pegue a sua apostila, pegue lápis, borracha para a gente fazer a correção direitinho. Página 48, tá? E vamos lá. Na página 48, nós estamos trabalhando os verbos no imperativo. Então vocês tinham algumas frases que vocês eram ações passadas, ações que já tinham sido realizadas e que vocês iam ter que transformar essas frases para o imperativo, tá? Então vamos lá. O aluno utilizou o mapa da página 15 para encontrar as direções cardeais. Como vai ficar essa frase no imperativo? Aluno, utilize o mapa da página 15 e encontre as direções cardeais. Tá? Então veja direitinho aqui como que ficou o verbo utilize e encontre, que eles estão agora no imperativo. E esse aluno, como é um chamamento, nós precisamos usar a vírgula, tá? Depois do aluno. Frase B. Todos resolveram a adição no ábaco. Esse todos fica muito estranho a gente fazer um chamamento para todos, né? Então, resolvam a adição no ábaco. A gente pode tirar o todos e deixar apenas o verbo no imperativo. Os alunos não esqueceram de fazer a tarefa. Alunos, não esqueçam de fazer a tarefa. Também lembrando que alunos vai ter que ter a vírgula depois por causa que é um chamamento, tá? E o imperativo negativo, não esqueçam. Frase D. Maria procurou no dicionário o significado da palavra cavaleiro e escreveu-a na lousa. Maria, procure no dicionário o significado da palavra cavaleiro e escreva na lousa. Então, os verbos procure e escreva estão no imperativo. Maria tem que ter a vírgula, ok? Agora, a página 49, exercício número 2. Você tem que grifar os verbos de comando das frases abaixo. Então, vamos lá. Explique qual a função da melanina. Que não é para a gente responder nada, é só para a gente grifar o verbo no imperativo. Explique. Escreva quantas unidades há em 3 unidades de milhar. Verbo no imperativo, né? Ou verbo de comando, escreva. Pegue uma fita métrica e verifique a medida correspondente a 1 decímetro. Verbos no imperativo. Pegue e verifique. Abaixo, a um dos períodos da história do Brasil. Verbo no imperativo, relacione. Observe no mapa a área pontilhada que corresponde à expansão cafeeira e faça o que se pede. Observe, faça. Cite outra função do esqueleto externo dos insetos. Cite. Releia o poema, em seguida encontre os versos em que há rima e registre-os. Releia, encontre e registre. Então, esses são os verbos no imperativo do exercício número 2, tá? Confira direitinho se você grifou os verbos corretos. E a questão número 3, você tinha que utilizar o dicionário para procurar o significado dos verbos de comando das frases a seguir. Analise a resposta do colega. Nós já sabemos que nós não encontramos o verbo conjugado no dicionário. Então, nós temos que procurar analisar. Tá? Então, analisar. O que significa? Examinar minuciosamente. Examinar cada detalhe, tá? Parte por parte, com detalhes. Verifique se sua narrativa tem começo, meio e fim. Verifique, nós vamos achar no dicionário, verificar. Verificar. Investigar a verdade, confirmar. Então, verificar é ver se está certo, confirmar a verdade. E identifique as figuras geométricas representadas no quadro. Nós vamos achar no dicionário identificar.
reconhecer, distinguir as características de algo ou alguém. Agora, nós vamos para as páginas 52 e 53. Vamos continuar trabalhando os verbos de comando. Não esqueçam que na página 51, vocês têm uma tabela com vários verbos de comando para vocês estudar. Número 1. Numere cada uma das respostas que está à direita de acordo com o verbo de comando adequado. Número 1 é citar. Qual é a alternativa aí que nós temos o citar? O citar, nós temos aqui, ó, a ordem, tá, das respostas, o que nós vamos colocar. Então, citar. As 5 vogais são A, E, I, O, U. Eu estou citando quais são as 5 vogais. Comparar. Comparar, nós temos sucos naturais são mais saudáveis que refrigerantes. Estou fazendo uma comparação. Depois o número 3, o definir. Verso é uma linha do poema. Estrofe é um conjunto de versos. Eu estou fazendo uma definição do que é verso e do que é estrofe. Número 4, nós temos o justificar. O texto é uma anedota, porque sua finalidade é fazer rir. É a justificativa, tá? Então, por que o texto é uma anedota? Que é a justificativa, que é fazer rir. Interpretar. O número 5 vai ser lá o último. O título da entrevista, com a palavra ou dicionário, significa que ele responderá às questões e, ao mesmo tempo, que é um livro que reúne as palavras de nossa língua. Então, aqui nós estamos fazendo uma interpretação do assunto. E levantar hipóteses, que é o número 6. As pessoas estão vestidas de verde e amarelo. Por isso, pode ser que elas sejam brasileiras. É uma possibilidade, é uma hipótese, tá? Exercício número 2. Em cada um dos enunciados a seguir, identifique o assunto e os verbos de comando, ou os verbos de comando, que em algumas frases vão ter mais que um verbo de comando. Então, não é para responder também a questão aqui não, gente. É só para identificar o assunto. Qual é o assunto da questão? Para a gente poder acostumar a entender, né, os enunciados. Os terremotos podem provocar efeitos destruidores. Comente alguns desses efeitos. Então, vamos lá. O assunto, efeitos destruidores dos terremotos. O verbo de comando, comente. Letra B. Observe os objetos em sua sala de aula. Verifique em quais deles há retângulos. Liste esses objetos. Então, aqui nessa questão, qual é o assunto? Não são os objetos da sala, gente. A gente não quer saber dos objetos, a gente quer saber do quê? Dos retângulos. Então, o importante aqui são os retângulos. Verbo de comando, observe, verifique e liste. Então, aqui nós temos 3 verbos de comando. Observe, verifique e liste. Letra C. Compare os membros locomotores no esqueleto da foca e no da baleia e cite as semelhanças e diferenças entre eles. Qual é o assunto? Membros locomotores da foca e da baleia, tá? Então, o assunto são os membros locomotores da foca e da baleia. Verbo de comando, compare e cite, tá? Então, aqui estão os verbos de comando da letra C. Letra D. Localize em seu atlas a capital de cada estado da região sul e identifique-a com uma bolinha preta. Qual é o assunto da letra D? Capital de cada estado da região sul, certo? Verbo de comando, localize e indique. São os verbos de comando que nós vamos encontrar aqui na letra D. E a letra E, na tira. Chico Bento finge estar doente para escapar da prova escolar. Levante uma hipótese para justificar essa atitude da personagem. Qual é o assunto? A tirinha do Chico Bento, uma história em quadrinhos, né? E o verbo de comando, levante, né? No caso, levantar uma hipótese, ok? Pessoal, vamos continuar agora a questão número 3, da página 53. Volte à questão 2 e apresente o significado de cada verbo de comando. Então, vocês viram que na questão 2 a gente identificou vários verbos de comando.
Então agora nós vamos ver o significado de cada um deles. E mais uma vez, quando a gente procura no dicionário, a gente não acha esse verbo conjugado. A gente acha esse verbo na forma natural dele, tá? Letra A era o comente, né? Nós vamos achar comentar. Explicar, esclarecer. Tá? Então corrija aí o seu, veja se está correto, se precisar apague e faça novamente. Comentar é explicar, esclarecer. Depois eu deixo aqui um pouquinho para vocês verem. Letra B. Observar, né, que era o observe, verifique e liste. Observar, olhar com atenção. Verificar e investigar. Listar, organizar em lista. Essa é a letra B. Letra C. Era o compare e o cite, né? Nós vamos achar comparar e citar no dicionário. Comparar, encontrar semelhanças e diferenças. Citar, indicar, apontar. Letra D. Localize e indique. Eu vou achar localizar e indicar. Localizar, encontrar em que lugar algo está. Né? Localizar alguma coisa. Indicar, identificar, apontar. Letra E. Levantar uma hipótese, né? Quero levante uma hipótese. Propor uma interpretação. Interpretar. Então é isso aí, pessoal. Eu fiz a correção, né, das páginas 48, 49, 52 e 53, tá? Volte no vídeo quantas vezes for preciso, corrija direitinho, faça seus estudos, tá? E eu tô com muita saudade. Beijo!